A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos passar para você aqui o testemunho de vida do nosso pastor David Leonardo. Não sei se você conhece o pastor David Leonardo, ele que já tem quase 8 milhões de inscritos só aqui no YouTube. É um grande profeta de Deus, é um grande homem de Deus. Nós vamos passar para você aqui este grande testemunho deste homem de Deus aqui para você, amém? Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui para o nosso canal, amém, querido? A gente fala todos os dias aqui sobre notícias do mundo gospel. Então, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui para você não perder nenhum conteúdo, amém? Vamos passar então aí como é a vida e o testemunho deste grande homem de Deus. Tenho certeza que o testemunho dele vai falar grandemente com você, amém? Fica aí então com o testemunho e a vida do pastor David Leonardo. Segura aí. Pai do Senhor Jesus, queridos, nós vamos falar hoje do pastor David Leonardo. Vamos falar um pouquinho da vida desse grande homem de Deus, pastor David Leonardo, que é oriundo da Igreja Assembleia de Deus. Ele que já tem 30 anos de idade e prega o evangelho desde os 19 anos. Pois é, querido, pastor David Leonardo, ele não veio por acaso, não nasceu ontem no evangelho, já prega o evangelho já há muito tempo. Ele que é casado com a irmã Paulinha Leonardo também já há 10 anos. Pois é, querido, eles têm aí cerca de 3 filhos, né? Um dos filhos deles chama João, o outro Noah, e a mais nova aí, a bebezinha, o nome dela é Serena. Uma grande família, um grande homem de Deus. Nós vamos passar aqui quando eles souberam que iria ser pai de mais uma criança. Vou passar para você aqui um vídeo emocionante deles mostrando aqui quando eles fizeram o teste de gravidez. Amém? Segura aí. Papai, agora. O que significa esse balão aqui? Que tem um bebê aqui dentro da mamãe. Ei, ouviu? Tem um bebê dentro da barriguinha da mamãe! Feliz, Pois é, querido, o pastor David Leonardo, ele veio de um lar cristão, né? Desde criança ele faz teatros na igreja, ele cantava na igreja. Eu disse para você que ele veio, né, da Assembleia de Deus e desde criança ele já fazia trabalhos na igreja. E desde criança as pessoas já profetizavam na sua vida dizendo que ele iria ser um pregador da palavra de Deus e que ele iria ser um grande homem que iria pregar para multidões. A gente percebe que essas pessoas que pregam para multidões, Deus desde novo já prepara o coração dessas pessoas. Porém, queridos, ele tem um testemunho muito forte na vida dele. O pastor David Leonardo, a família dele era cristã, mas o pai dele acabou falindo no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. E quando ele faliu, o pastor David Leonardo conta que ele fugiu de casa. Ele saiu de casa e muitas pessoas achavam que ele estava morto. Algumas pessoas maldosas ligavam na sua casa dizendo que havia encontrado seu pai morto, que havia encontrado seu pai numa situação muito ruim, e isso fazia com que a sua mãe sofresse demais, e ela sofria demais com a ausência do marido dela, né? E a família ela foi se desestruturando por causa disso, até que um dia o pai do David Leonardo voltou para casa, mas ele volta diferente, ele volta brigando com a mãe do David Leonardo, e eram muitas brigas dentro de casa, de maneira que a família ficou ainda mais desestruturada. Ele falava coisas pesadas para o pastor David Leonardo, dizendo que ele não ia ser nada, palavras negativas para ele, e isso fez com um menino que cresceu no lar cristão, isso fez com um menino que cresceu indo para a igreja, fazendo teatros, cantando da igreja, se desviasse da igreja. Pois é, infelizmente, o pastor David Leonardo, aos 16 anos de idade, acabou se desviando da igreja. E ele ficou dos 16 anos de idade até os 19 anos de idade afastado da igreja. E nesse período ele tentou muitas coisas. Ele fez propagandas para televisão, fez propagandas para rádio, tentou ser modelo, passou num teste para Malhação. Pois é, querido, o pastor David Leonardo passou num teste para ser um ator de lá da Malhação. É isso aí.
E ele fala que ele se desconectou totalmente da igreja, se desconectou totalmente da sua família e principalmente de Cristo. E isso fazia sofrer demais. Ele passava por problemas psicológicos muito grandes, tristezas muito grandes, a qual ele não fala a fundo exatamente o que aconteceu com ele, mas ele diz que aconteceu um fato muito, mas muito grave com ele, até que ele conversou com Jesus, ele orou a Jesus, ele colocou o seu joelho em terra e pediu para Jesus, porque ele se lembrou de tudo aquilo que Deus havia falado com ele, de todas as promessas que Deus havia falado com ele. Eu já quero falar para você aqui rapidinho, às vezes Deus ele já tem falado com você, Deus ele tem promessa na sua vida, Deus ele já falou algo na sua vida, só que você está vivendo algo ruim, algo que você muitas das vezes você fala, se Deus ele prometeu isso para mim, por que eu estou passando por isso? Isso aconteceu também com David Leonardo, aconteceu com ele e ele orou, ele lembrou das promessas que Deus havia feito com ele e ele disse que ele colocou o seu joelho no chão e ele orou a Deus e ele teve um compromisso com Deus, ele teve um encontro com Deus e Deus ele livrou ele de tudo aquilo que ele estava passando. Deus livrou ele de tudo aquilo que ele estava passando. Hoje David Leonardo ele é conhecido como pregar até mesmo para celebridades, como o Neymar aí, por exemplo, como você está vendo, ele que é amigo pessoal do Neymar. Ele disse que quando Deus tirou ele daquela situação terrível a qual ele se encontrava, ele fez um propósito com Deus. Ele disse, Senhor, já que o Senhor me tirou dessa situação terrível que eu tô, vou fazer um propósito do Senhor de acordar durante 30 dias e orar das 3h30, a partir das 3h30 da manhã. Pois é, queridos. Daí veio a chama de pregar o evangelho, mas antes de tudo isso, ele tentou ser advogado, tentou ser empresário, tentou ser piloto de avião, mas Deus fechou todas as portas que tinha sobre a vida dele, porque o que Deus queria com ele é que ele fosse pregador da palavra de Deus, mas não foi fácil, porque muitas pessoas diziam que isso era fogo de palha, que isso não ia acontecer, que ele era passar vergonha, até que um dia Deus levou ele num estádio de futebol. As pessoas, para ouvir ele, tiveram que ir no estádio de futebol e lotaram o estádio de futebol para assistir o pastor David Leonardo. Às vezes a gente pensa que muitas das vezes as pessoas começam a falar coisas negativas, a gente coloca no coração e muitas das vezes a gente não vive o propósito que Deus tem para os nossos corações. O pastor David Leonardo não acreditou nisso. O pastor David Leonardo ele foi para cima porque Deus já tinha tirado ele lá do lamaçal do pecado. Deus já tinha tirado ele de uma coisa muito no propósito, até que ele viu aquilo que Deus ele tinha para ele, em nome de Jesus. Pastor David Leonardo, que tem também um canal no Instagram, ele é o cristão, é o pastor, é o evangélico que tem mais seguidores no Instagram. Ele tem mais de 11.400 seguidores no Instagram. Pois é, que ele também tem uma conta lá no YouTube, onde ele tem mais de 7.600.000 inscritos no seu canal. Um grande homem de Deus, um grande exemplo a ser seguido, passou por situações terríveis, mas acreditou e colocou a sua vida aos pés de Jesus. E você, o que você está esperando para viver o melhor de Deus, para viver aquilo que Deus ele tem na sua vida? Vamos pegar o exemplo do pastor David Leonardo e vamos ir para cima fazer a obra de Deus para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e dê o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. Amém, querido? Um grande abraço e até o próximo vídeo.